Cara, esses vídeos têm sido muito dinâmicos por aqui, né? Do nada eu falo pra Amanda que eu vou gravar, mas é o tempo que a gente consegue. A gente acabou de sair de uma reunião da produtora e eu tô... Olha lá, dinâmico. O tempo que eu tenho agora é daqui até a casa dos meus pais e da mãe da Amanda, que moram no mesmo apartamento. No mesmo apartamento não, mesmo condomínio. E vizinhos de porta. Mas e a gente... Isso é história para outro vídeo, mas a Aurora ficou lá hoje. E a gente vai lá buscar ela e passar um tempo com eles, então por isso que eu vou conseguir filmar só daqui até lá e depois que chegar lá a gente vai aproveitar. Eu tô na sombra aqui, né? Mas enfim, tá sendo dinâmico, vocês estão vendo por aí, o vídeo anterior também cheio de emoções, mas assim que é da hora e assim que é massa eu vou registrando e mostrando tudo isso pra vocês. Foi muito legal que no ontem, né, o vídeo que eu postei ontem, já tive um comentário do Marcos que falou que se inspirou com o meu vídeo, com o meu objetivo aí, né, meu plano pra esse ano agora de postar todos os dias. Falei, cara, já valeu, é isso que eu quero, fazer por mim, mas também inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Hoje eu quero falar sobre fotografia minimalista. E cara, você já teve aquele dia que você acordou com uma vontade específica, criativamente falando? Não sei, eu tive esse dia, não é sempre que tenho, mas às vezes acontece. E eu acordei e falei pra Amanda assim, cara, hoje eu tô com vontade de fazer fotos minimalistas. E fotografia minimalista tem várias concepções, mas eu gosto de imaginar, né, e pensar na fotografia minimalista como fotos com mais respiro, fotos que tem às vezes um elemento, né, de composição no centro ou não, mas um elemento único, né, sozinho em um espaço vazio. Eu acho que fotografia minimalista pra mim é isso. Geralmente elas têm muito espaço em branco, né, então o branco é muito usado para essas fotos, para que você tenha mais respiro mesmo, de uma forma natural através da cor, só que nem sempre é somente com branco, como nessas fotos aqui que eu vou mostrar pra vocês também. Amanda veio na farmácia errada, a gente comprou umas fraldas pelo aplicativo e a Amanda veio na... Então vou pegar depois. Tá bom. Cara, a primeira coisa que eu fiz, né, quando eu pensei, quero fazer mais fotos minimalistas hoje, eu fui no Pinterest, porque eu gosto muito de ir no Pinterest quando eu quero algo rápido, assim, uma referência, uma inspiração rápida e, tipo, não tenho nada muito em mente ou não vi nada recentemente relacionado a isso, então, até porque fotografia minimalista é algo que a gente vê pouco as pessoas fazendo por aí, né? Porque todo mundo quer colocar sempre mais e mais. E o legal da fotografia minimalista é que o desafio é você tirar os elementos. Então, quanto mais você consegue tirar e fazer com que somente conte toda a história e você consiga criar uma narrativa através de um elemento só ou de poucos elementos, aí que tá a questão. Inclusive, eu lembrei de uma história que eu vi um podcast de um relógio, um cara que fala sobre relógio, e ele falou que na relojoaria, ao invés... É o mesmo processo, é o contrário, ao invés, quanto mais valor o relógio tem, é quanto menos peças na engrenagem ele tem. Então, quanto mais você consegue tirar do relógio, mais valor ele tem, ao invés do que você colocar. Então, colocar um monte de diamante, um monte de engrenagem, um monte de funcionalidade, só vai perdendo o valor real, né, do mercado de luxo, de relógio. E aí, quanto menos coisas, mais leve e tudo mais, ele ganha mais valor. E eu acho que fotografia minimalista caminha muito por esse lado, e por isso que também é uma fotografia mais elegante, né, e tudo mais. Mas enfim, voltando ao Pinterest, eu gosto de pegar por lá referências rápidas, porque ele é um aplicativo mais rápido, sempre me entrega coisas bonitas a partir do que eu sempre busco lá e tudo mais, né? Então, acho que muito por isso. E eu encontrei essas referências aqui, fui me inspirando e depois de ver 3, 4 imagens ali, eu já peguei um pouco do esquema do que eu tava querendo registrar no dia. E aí, cara, a Aurora dormiu, a Amanda foi fazer as unhas e eu fiquei em casa com esse desejo de fazer fotos minimalistas. Aí o que eu fiz? Eu abaixei a persiana da nossa sala e a persiana da nossa sala ela é branca e vem uma luz de trás muito legal. Então eu falei, cara, é o cenário perfeito para eu fazer fotos minimalistas como eu estou imaginando hoje. E foi isso que eu fiz. Fechei a janela, não deixei mais nada ali na frente, coloquei algumas plantas, fui fazendo alguns testes e esse foi um pouco do resultado das primeiras fotos que eu fiz. Aí depois eu evolui um pouquinho, coloquei mais uma cadeira e fui tentando achar ângulos diferentes, mas sempre partindo desse primeiro ponto que é foto minimalista. Só para contextualizar vocês aí também, o
o que eu usei para me limitar criativamente falando, para eu conseguir explorar mais o meu olhar e tudo mais. E aí depois eu me coloquei como personagem, né? Fiz alguns autorretratos ali, mas também partindo de fotos minimalistas, e foi legal porque eu também tava com poucas fotos de como eu estou hoje. Se você não me conhece há muito tempo, saiba que, como você está me vendo agora nesse vídeo, é uma versão muito diferente do que muita gente já viu do Lucas do passado. Então assim, eu mudei bastante de lá pra cá, mas enfim, aí eu já aproveitei para fazer algumas fotos de como eu estou hoje e tal, e eu curti, até explorei um pouquinho ali um ângulo diferente, mais de lado, com a cortina no meio da lente, assim, eu deixei ela realmente passando na frente da lente de bem pertinho. Eu uso a Sony A7 IV geralmente com a 50mm 1.8 quando eu quero um desfoque maior, como era o caso dessas fotos, mas também uso a 24-70, enfim. E essas foram algumas fotos que eu consegui fazer, né, a partir dessa limitação criativa que foi de fazer fotos mais minimalistas. E isso é legal trazer aqui para o canal também, porque uma coisa que eu aprendi muito tempo atrás com o César Ovalle, um fotógrafo que eu admiro muito, ele falou que a limitação na criatividade, muitas vezes ela te liberta, ao invés de te prender. E isso realmente me libertou muito. Então eu comecei a entender que se eu criasse, por exemplo, hoje eu quero fazer fotos só de coisas amarelas. Cara, o quanto aquilo me dava liberdade, o quanto aquilo me ajudava a explorar o meu olhar e buscar as coisas, observar mais o mundo, nossa, me ajudou muito e eu continuo fazendo isso até hoje. Então, nesse caso, foi as fotos mais minimalistas, mas tem vezes que eu tô mais focado em fazer fotos de sombras, foto de luminária, foto de textura, enfim, você tem um universo enorme, né, que você pode explorar através dessas limitações criativas para você criar e ter mais liberdade também. E aí, partindo para a edição, né, dessas fotos mais minimalistas, tem um processo também mais cuidadoso, né, na edição dessas fotos, né? Então, eu uso muito máscara para fazer com que essas fotos fiquem com essa identidade mais de respiro, mais minimalista mesmo que eu quero, principalmente se é no fundo branco. E foi legal esse fundo que eu achei lá da cortina lá em casa, porque ela vem, como eu falei, né, vem a luz da janela de trás, então cria como um grande softbox, assim, fica uma luz mais difusa, mais bonita, mais confortável. E aí em alguns pontos ela ia se dissolvendo, né, então ela ia ficando um pouco mais escura, coisa que eu não queria. E aí eu trouxe máscaras para conseguir clarear um pouco as bordas e também me dar mais destaque, né, porque eu tava fazendo foto contra a luz, digamos assim, contra o branco da janela, então eu precisava dar mais destaque para que eu não ficasse somente a silhueta, que não era algo que eu queria também, uma coisa muito contrastada, assim, de tipo, preto no branco, sabe? Queria texturas, queria tonalidades diferentes, e eu acho que eu consegui chegar em resultados bem legais aí. Era exatamente aquilo que eu tava precisando naquele dia, expressar, desenvolver o meu olhar também naquilo, e eu quero fazer mais agora. Então até eu falei pra Amanda que quero fazer um ensaio dela com a Aurora também lá naquela cortina, que eu achei que ficou super legal. E é isso, galera, espero que eu tenha inspirado também se limitarem criativamente falando de alguma forma, para que vocês consigam desenvolver mais o olhar de vocês, a criatividade, ter mais liberdade criativa também. Vou deixar aí com vocês algumas fotos que eu fiz desse processo.